Hoje é dia de resenha rapidinha, é um novo formato que eu tô tentando aqui com vocês, até pra ver se essas leituras ficam mais frescas na minha cabeça, pra gente conversar um pouquinho. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E como eu disse para vocês na introdução, eu tô pensando no que eu posso fazer para não deixar as resenhas se atrasarem tanto, então eu mais ou menos acabei de ler Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira, e eu pensei, ok, já vou tentar mais ou menos resenhar, até sem fazer um roteiro, vamos ver se dá certo, o que o pessoal acha. Então eu pedi muito que vocês, por favor, deixem o seu like aí embaixo, caso gostem, para eu saber se vocês estão curtindo. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que eu posso fazer para melhorar, para trazer mais resenhas rapidinhas para vocês, se vocês gostam, se vocês têm alguma outra ideia. E também, eu comento o que você quiser também. E também se inscrevam aí no canal para mais vídeos como esse, tá bom? Muito obrigada e agora vamos conversar sobre um dos últimos livros que eu li em 2021, esse livro mega famoso que todo mundo fala, que todo mundo tem que ler. Inclusive tinha uma guria bem legal lá do meu trabalho, ela é estagiária, e ela tava lendo o livro e ela corroeu o livro e disse que ele era uma ascensão, no sentido de ele começa frio, só que ele vai crescendo. E eu pensei, ok, tá na hora de eu ler esse livro, tá todo mundo falando sobre ele, e eu fui. E aí eu me deparei com dois protagonistas, o Rufus e o Mateu. Então logo a princípio a gente já sabe que a gente vai ter um livro escrito na perspectiva desses dois adolescentes. Cada um faz um capítulo, só que o mais interessante é que a gente vai ter uma espécie de história polifônica, porque a gente vai se deparar com outros personagens. E tá, sobre o que esses personagens falam? A gente vai estar em um universo mais ou menos distópico, digamos assim, uma realidade paralela, porque nesse universo a gente vai ter uma espécie de... a gente vai ter uma central da morte, e essa central da morte, ela é incumbida de ligar para as pessoas depois que passa a meia-noite para falar assim: olha, você vai morrer nas próximas 24 horas, então aproveite o seu dia. E teoricamente isso deu muito certo, porque todas as pessoas, é como se até mesmo o mundo capitalista, de certa maneira, até mesmo se aproveitasse dessa nova realidade, porque ele criou uma série criou um mercado, todo um mercado para acolher essas pessoas que vão morrer nas próximas 24 horas. Então a gente vai ter uma espécie de parque de diversões em que as pessoas podem realizar os seus últimos desejos, tudo com muita segurança, por exemplo, pular de paraquedas, nadar com tubarões. A gente vai ter outro parque, que é uma espécie de... a pessoa pode viajar para qualquer lugar do mundo, lugares que ela sempre quis conhecer, porque ela vai morrer nas próximas horas, então ela precisa aproveitar isso. E o livro, ele traz essa temática de aproveitar cada segundo da sua vida, porque de fato é o último dia da vida dessas pessoas. E aí a gente vai ter o Rufus e o Mateu, que são esses adolescentes que recebem a ligação. O Mateu, ele é um guri mais introspectivo, ele gosta de ficar dentro do quarto dele, jogando no mundinho dele, quietinho, etc. E o Rufus, ele é um órfão, um garoto órfão, mas ele gosta mais de curtir a vida com os amigos, só que a primeira vez que a gente se depara com ele tá agredindo o namorado atual da ex-namorada dele. Então a gente já pensa que o Rufus, ele se mostra como um personagem mais destemido, mais aventureiro, e o Mateu é mais na dele, sabe? E aí os dois acabam se conhecendo, porque, como eu disse pra vocês, o capitalismo em si, ele se moldou inteiro a essa central da morte, e ela cria uma série de aplicativos, e um deles é chamado O Último Amigo. Nesse aplicativo, as pessoas que vão morrer, elas conseguem achar um último amigo, assim como o nome sugere, para passar as últimas horas, e eles acabam se conhecendo e decidem que vão passar juntos esses últimos momentos. Então o livro, a gente desde o princípio sabe que esses protagonistas, eles vão morrer. E o interessante disso é que a gente não vai acompanhar só a vida deles, mas também a gente vai acompanhar momentos de pessoas que trabalham na Central da Morte. Então a gente vai conhecer pessoas que ligam para as pessoas para falar assim: olha, você vai morrer
A gente vai se deparar com amigos dessas pessoas que vão morrer, com outros terminantes, que é como são chamadas essas pessoas que recebem as ligações. Então a gente vai acompanhar a visão dessas outras pessoas, tudo em primeira pessoa. Só que, gente, eu pessoalmente, assim, a ideia do livro é interessante. Eu não vou dizer que é inovadora, porque eu tinha assistido há algumas semanas antes, eu assisti aquela série nova da Netflix que é semelhante. Aparece uma entidade, uma coisa X que fala quando a pessoa vai morrer. Então, assim, eu não fui surpreendida pelo elemento surpresa, mas de certa maneira achei interessante, achei um livro legal para adolescentes, só que eu achei muito mórbido, sabe? Principalmente quando eu fui ler os agradecimentos do Adam Silvera, porque quando a gente vai ler o livro, no final ele mostra até uns esboços de como foi ele rabiscando o livro, como que ele se preparou para escrever essa narrativa, e ele fala muito sobre morte. Eu senti certo apego do autor, eu inclusive pensei que talvez ele precisa de terapia. Eu não sei, gente, assim, vocês sabem que eu tenho um diagnóstico complicado também de doenças emocionais, e não é legal, pelo menos eu não gosto, quando eu começo a ter pensamentos que me levam a pensar em morte, porque eu fico muito mal da cabeça. E eu senti que ele tem certo apego a isso, principalmente quando ele fala que ele queria muito que existisse uma central da morte, que ele queria muito saber quando é o último dia de vida dele, quando ele tá chegando perto da morte para aproveitar melhor a vida. Eu não quero, sabe? Eu não acho que isso é saudável. Vocês acham isso saudável? Porque eu, por exemplo, Stephanie, se eu soubesse quando eu vou morrer, eu não vou conseguir aproveitar nada. Porque no caso eu vou ficar pancada da cabeça, desesperada. Essa lógica pra mim não funciona, eu não acho que é uma lógica muito saudável. Eu acho que a gente tem sim que esse conselho de vida, de aproveitar a vida, é muito interessante, é muito importante, porque a gente tem que aproveitar a vida, a gente tem que viver tudo que a gente puder viver, só que, gente, ficar pensando em morte, essas coisas, eu achei tão creepy, achei mórbido. Então eu não gostei disso no livro, me deixou até mal, me deixou angustiada, principalmente porque a gente vai acompanhando esses dois personagens durante as horas. Então ela fala assim, Rufus, 8h15 da manhã, Mateus, 5h15 da tarde, sabe? A gente vai acompanhando, a gente sabe que tá chegando e a gente vê eles animados e fazendo as coisas porque vão morrer. Ai, não sei, achei mórbido. Vocês gostaram? Assim, eu não dei poucas estrelas, se eu não me engano, eu dei 3,5 estrelas pro livro, porque eu achei de certa maneira interessante, mas eu achei muito mórbido, creepy, e eu tô com um pouco de receio do autor. Não sei se eu pretendo ler outros livros dele, não, porque eu não gostei dessa vibe de, seria tão legal se existisse uma Central da Morte. Legal pra quem? Porque, no caso, se alguém me liga e fala assim, então, Stephanie, vai acontecer nas tais horas, eu vou deitar na minha cama, em posição fetal, vou chorar e vou morrer ali chorando. Como vocês reagiriam? Porque, enfim, é isso que eu tenho pra falar do livro. Se vocês quiserem indicar mais, podem indicar de boa, tranquilinho. O link de compra vai estar aí no box de informações, caso vocês tenham interesse, porque a história em si é interessante. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também para mais vídeos como esse, tá bom, gente? Se vocês puderem também clicar aí embaixo no gostei para me ajudar, eu vou agradecer bastante. Qualquer coisa que vocês puderem comprar na Amazon com o meu link, eu vou agradecer muito. Vocês ajudam o canal sem gastar mais nenhum centavo por isso, tá bom? Muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado da resenha rapidinha e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!